Aleluia. Queridos e queridas, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8. Capítulo 6, do verso 7, vou mudar aqui, até o verso 10, tá bom? Primeiro eu vou ler todo ele, depois eu vou pedir que todos vocês juntos leiam. É muito importante para o que vamos explanar nesta manhã, o entendimento perfeito desse texto. Você abriu? Diga amém. Gálatas fica na Bíblia, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, antes de Efésios, Filipenses e tudo mais. Capítulo 6, verso 7. Primeiro eu leio solamente, como diz a nossa italiana. Primeiro eu leio, depois todos vocês vão ler numa só voz, tá? Diz assim, Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia, acabei de falar isso agora, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, e Espírito aí com E maiúsculo, trata-se do Espírito Santo, do Espírito colherá vida eterna. Você não imagina os princípios que tem aqui. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha que linguagem maravilhosa. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, verso 10 diz, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Agora vocês, leiam bem bonito, do verso 7 ao verso 10, um coral bonito desta igreja. Vamos lá? Comece. Não se deixe enganar. Isso. Isso. Pois o que o homem semear, isso também colherá. 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 10. Amém, queridos? Amém. Ficou bonita a sua leitura. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de recebermos nesta manhã algo do teu coração para o nosso coração. Senhor, a minha expectativa como teu servo é que esta palavra tenha uma capacidade de abrir a mente, de abrir o coração, não exatamente porque eu estou pregando, mas focados na tua palavra. A tua palavra em si já é rica, a tua palavra em si já é poderosa. Não depende de mim para que ela tenha mais ou menos poder, mas tu me honras, Senhor, pela oportunidade de poder ministrá-la nesta manhã, e o teu nome ser glorificado em tudo que pudermos aprender, pois a tua palavra sempre nos traz, Pai, um entendimento perfeito das coisas. E assim te adoramos e te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus, que você diga amém.
Queridos e queridas do Senhor, dando um tema a esta mensagem, segredo do sucesso. Se você colocar lá no YouTube, o segredo do sucesso, vão te dar 1000 relações para se chegar ao tão sonhado sucesso. E eu, particularmente, queridos, sempre ouvi que o segredo do sucesso é advindo de atitudes como perseverança, sorte, vocação, muito trabalho, muita economia e coisas que se assemelham a isso, né? A essas coisas. E além, né? Quando você tem um bom padrinho, né? Uma boa madrinha, também ajuda bastante. Mas, queridos, a verdade é que há uma lei que acabamos de ler aqui, não está implícita, ela é uma lei explícita, clara, objetiva, sem nenhum tipo de consideração para qualquer outro pensamento. E essa lei que vai infinitamente além desses importantes conceitos. Quais, pastor? De você ser uma pessoa de trabalho, uma pessoa vocacionada, uma pessoa de sorte, uma pessoa perseverante, todas essas coisas importantes, sim, porém não demanda apenas esses contextos, mas nós vamos agora adentrar a uma lei que vai infinitamente mais a esses importantes conceitos que aqui nós partilhamos, e que funciona, preste atenção, em todos os campos da nossa vida. Diga comigo, a lei da semeadura. Você sabia que a semeadura é uma lei? Eu digo lei. E um dos fundamentos desta lei, nós acabamos de ler. Tudo aquilo que o homem plantar, isto também ele não tem jeito. Esta é uma lei para branco, para preto, para rico, para pobre. Essa é uma lei para brasileiros, para africanos, para norte, para qualquer ser humano. A lei da semeadura. Cabe à minha vida, cabe à sua vida, é uma lei que ninguém na face da terra pode escapar. Quem me entende? Mas ouça-me também. Não existe sucesso que apenas foque uma área da nossa vida. Puxa, fulano tem muita grana, mas é uma pessoa infeliz, é uma pessoa doente, uma pessoa fora de órbita. Queridos, não existe sucesso quando esse sucesso atinge uma área da sua vida. Não tem jeito. O sucesso, só podemos dizer que temos sucesso na nossa vida quando a grande maioria das áreas da nossa vida estão plenamente supridas. E quando as pessoas percebem, eu estava lá no centro da Pavuna, lá com a Fátima, aí chegou um dos irmãos membros lá da Nova Vida da Pavuna, e eu não estava ali prestando atenção, pastor Timóteo, me deu um abraço e tal, como você faz falta? Eu falei, não, meu irmão, Deus sabe o que faz e tal. Aí ele entrou numa loja do lado, que também tinha um irmão, que também era da Nova Vida. Aí daqui a pouco veio o irmão, e ele é muito tímido, ele veio, me abraçou e disse assim, pastor, como o Senhor faz falta. Eu digo, meu irmão, obrigado, que Deus abençoe. Essas coisas que é muito legal, são, que eu falei, espontâneas. Eu não paguei para eles falarem isso. Simplesmente eles falaram. Você me entende? Eu vou chegar, por que eu estou dizendo isso? Eu não acabei de falar da lei da semeadura?
Na verdade, eu estou colhendo o que eu plantei. Nada mais, nada menos. E o meu desejo também aqui entre vocês é plantar coisas boas para que eu também receba coisas boas. Quem me entende? Amém. Essa é uma lei que não tem jeito. Teve uma irmãzinha, até mostrei para a Fátima, né? Ela lá desabafou. Não paguei, gente. Eu quero que vocês saibam, não paguei aquilo. Ela escreveu um texto dizendo assim: pastor, que falta que o Senhor faz aqui. Eu, quando preciso de um conselho, eu sempre procuro o Senhor está sempre pronto a me dar um conselho, e meu conselho muitas vezes é puxando a orelha de verdade. Mas ela colocou algo espontâneo. Eu não mandei ela fazer isso. Quem está entendendo? Queridos, quando as sementes começam a brotar, não tem jeito. Quando elas começam a dar frutos, não tem jeito. Quando elas começam a despontar, aquilo que você plantou, você não tem como dizer, não, entre de novo para a terra, não tem mais jeito. Plantou, qual o resultado? Diga para o irmão que está ao seu lado, plantou, vai colher. Isso significa o quê? Que nós temos, nós temos responsabilidade com o que plantamos. Diga, nós temos responsabilidade com o que plantamos. Não adianta você querer plantar abacaxi e colher cereja. Você tem responsabilidade com o que você planta, não tem jeito. Digo você e eu. E amados, então não existe sucesso só em uma área da nossa vida. Tenho sucesso numa área, mas na outra estou totalmente quebrado, totalmente derrotado? Não. O sucesso é aquela coisa, e não digo esse sucesso maluco do mundo, eu digo sucesso no sentido bom dessa palavra. Quando as pessoas olham para você e percebem, puxa, a vida daquele irmão é uma bênção, ele tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, mas você percebe uma coisa boa. E um determinado agricultor, foi aonde eu tive a inspiração de Deus para esta palavra desta manhã. Um determinado agricultor dos Estados Unidos, plantador de muito sucesso de milho, foi indagado da seguinte forma. Alguém perguntando a ele, disse o seguinte: você poderia dizer para nós qual o segredo do seu sucesso? Nenhum agricultor perto de você tem um milharal tão conceituado, tão lindo. E o entrevistador disse, qual o segredo? Não é legal? Agora eu pergunto para você, será que esse agricultor disse o segredo? Quem acha que sim? Sim, acertou. Ele disse o segredo, então ele disse o seguinte, esse agricultor, sem aquele negócio de, não, isso aqui é um segredo meu, eu não vou... Ele disse, porque quem tem sucesso não fica... Ele só tem. Ele disse o seguinte, o meu segredo, meu jovem, é simples. Quem me ouve? Está pronto para ouvir? Ele disse, eu pego as minhas melhores sementes, ele dizendo, e dou aos meus vizinhos. Como assim? Eu pego as melhores sementes que eu tenho, dizendo ele, e distribuo com os meus vizinhos. O entrevistador ficou atônito. Peraí,
Isso não faz lógica nenhuma. E esta é a mentalidade do mundo. Se você der, você vai perder. E preste atenção nisso. É esse sentimento que a gente tem como cristão tirar de nós. E, amados, ele, então, atônito, o entrevistador disse: mas como você tem coragem de compartilhar suas melhores sementes com os seus vizinhos? Se eles são teus competidores diretos, você vai dar a tua melhor semente para os teus competidores? Ele então responde de forma a esclarecer a dúvida do entrevistador. Ele disse: não, meu querido, preste atenção na mentalidade deste homem, que é a mentalidade que eu estou buscando ter. Não, meu querido, é que os ventos espalham o pólen do milho. Você sabe o que é um pólen? Você sabe a função do pólen? O que ele produz numa planta? Eu não sabia de nada disso. Passei a pesquisar. Fui fundo. Queridos, nós não temos noção deste mistério de dar o melhor. Não temos. Não temos mesmo. E ele então continua: então eu pego as minhas melhores sementes, dou para os meus vizinhos, eles plantam, e destas boas sementes, preste atenção, os ventos trazem o pólen para a minha agricultura, e os meus milhos, que já são bons, ficam melhores. Cara, quem é que em sã consciência vai pensar um trem desse? Fala para mim. Quem em sã consciência, humanamente falando? Vai falar: não. Quê? Farinha pouca? Meu pirãozinho primeiro. Aí a gente começa a entender a viúva de Sarepta. Ela não tinha noção do que ela fez. Ela deu tudo. Aí nós começamos a entender a viúva. Você vê que as viúvas são tremendas. A viúva pobre que deu tudo que ela tinha. E Jesus: não, essa é a melhor oferta. Daí vai sair um pólen maravilhoso. Quem está me entendendo? Amém. Amados, e ele continua explicando: olha só, se os meus vizinhos... Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: tudo bem, vizinho? Por que vocês não olham para o lado? Vocês estão com o pescoço duro? Como diz os americanos: hi, neighbor. Como é que é vizinho em italiano, Aninha? Não sei. Se você descobrir, me fala. Ele diz: se os meus vizinhos, presta atenção, tiverem um milharal de baixa qualidade, presta atenção, ele dizendo: os ventos trarão sobre as minhas plantações pólen de baixa qualidade para os meus campos, e meus milhos não serão tão bons. Cara, isso aqui tem um princípio muito além, muito além do que eu imaginava. Que de coração, eu pensava que obedecer, trazer dízimos e ofertas, por exemplo, era apenas obedecer a palavra. Queridos, vai muito além disso. Muito além. Queridos, muito além. E ele
desfecha dizendo: então, para que o meu milho seja bom, eu preciso que todos os meus vizinhos tenham milho oral também de alta qualidade. Isto é, se ele pensar só nele, ele não tem o resultado que deseja. Se nós, como cristãos, quem é cristão, diga amém. Se você pensar só em você, a tua vida não terá o resultado que você espera. Não adianta. É a lei da semeadura. E, queridos, e isto que eu acabei de falar para vocês é tão maravilhoso, pois nos revela muitos segredos para a nossa vida. A nossa vida só vai acontecer o melhor se as pessoas ao nosso redor receberem de mim, receberem de você o melhor. E esta é a pergunta: você tem dado de melhor para as pessoas que estão ao seu lado? Você quer a sua vida abençoada? Ou você vai ter que olhar mais para o lado? Isso aí, Aninha. Você quer ter sua vida abençoada? Você tem que aprender a dar o que é melhor para as pessoas que estão do seu lado. Eu não vou nem entrar aqui no casamento, que é covardia. Se eu entrar aqui no casamento, a gente vai dar logo um vazar aqui na situação. Então, não vou nem entrar nessa área conjugal, porque isso já deveria estar acontecendo há muito tempo, mas prometo que eu não vou nem entrar nesse aspecto. Mas, queridos, na sua vida secular, como é que você tem feito? E por que isso, queridos? Na verdade, você sabia que o pólen, o nome pólen, significa pó, farinha, de tão fininho que é? O vento bate nas flores e leva o pólen. Mas os seus olhos normais não veem. Quem me entende? Não veem. Os seus olhos normais não conseguem ver, mas acontece mesmo sem você ver. Por isso, eu disse, cuidado com o que você planta, porque você é responsável por aquilo que você semeia. Amados, na vida espiritual é a mesmíssima coisa, e pelo contrário, isso aqui começa, não é no material, é no espiritual. O exemplo do pólen é tão perfeito que a gente não consegue ver. E a tua vida espiritual, você consegue ver? Mas tem que acontecer alguma coisa nela. Quem não semeia boas sementes, boas coisas da vida que te cerca, das pessoas, na sua própria vida, vai receber a mesma proporção que plantou. Não tem jeito. Não tem jeito. Muitas pessoas buscam assim: eu quero ser feliz. Mas a pergunta é: você faz as pessoas felizes? Ou você faz com que as pessoas se sintam mal? Queridos, e querem receber o quê? Felicidade? Mas como? Você plantou isso. Você que não se importa com o bem-estar de quem está do seu lado. Mas você quer ser feliz.
Todos são para essas pessoas competidores diretos. Parece que aquela pessoa, o teu vizinho, a pessoa que está perto de você, é teu competidor. Não, amados. Eu descobri que nem o diabo compete comigo. Quanto mais ele me apronta, tenta aprontar na minha vida, melhor dizendo, mais ele me leva para perto do céu. Quem me entende? Tem gente que tem um medo de se quebrar do diabo. E cada vez que ele apronta comigo, mais ele me leva para perto do meu Pai. Glória a Deus por isso. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque todos são para essas pessoas competidores e não proporcionadores de boas oportunidades. Olha para o teu vizinho de novo, por favor. Não diga para ele não, mas dá uma olhada. Olha, essa pessoa vai te proporcionar oportunidades sem igual. Ok? Você não tem que competir com ele, com ela. Você não tem que competir. Não tem essa. Mas essa pessoa que está ao seu lado, isso lá na sua faculdade, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Essas pessoas que às vezes tentam pegar no teu pé, são elas que vão te colocar mais perto da sua vitória. Mas vai pensar isso na hora. Essas pessoas tentam se destacar sem medir os prejuízos ao seu redor. O que vale é a sua suposta vitória. Tem gente, não, importante é que nada. Queridos, tudo nesse mundo acaba. Tudo, mais cedo ou mais tarde. Mas a promessa é, tudo que você plantar aqui, você vai colher, principalmente na eternidade. Quem me entende? Amém. O resultado disso é que essas pessoas sempre vão colher muito menos, isto é, as pessoas que insistem em olhar só para si, vão colher muito menos do que esperavam em sua vida. Talvez você que esteja aqui nessa manhã, nossos amigos lá da internet, queiram viver uma vida melhor do que estão vivendo. E eu não falo só de grana, não. Falo em todo o contexto. Queira viver melhor. Mas por quê? Perceba se a lei da semeadura não está acontecendo agora na sua vida. Amados e amadas, você não nasceu para ser uma pessoa frustrada. Tem pessoas que parece que vivem sob a égide da frustração. A vida dessa pessoa é só colher frustração. Não fala uma coisa boa, só frustração. E você não foi chamada para isso. Quem me entende, diga glória a Deus. Porque, amados, o vento da vida, diga, o vento da vida. Diga de novo. O vento da vida vai soprar para todos nós que estamos nesse milharal. Mas o que ele vai trazer? Exatamente o que você deu para o seu vizinho. Você está entendendo? Veja como a lei da semeadura é profunda. Veja como que não é apenas um dispor de coisas, não. Amados e amadas, o vento da vida sempre vai soprar ou mais pobre ou mais rico. Depende do que você plantar. Só depende disso.
E o convite de Deus para você, para mim, para cada um de nós nesta hora, é que nós, a partir de hoje, diga, eu estou entendendo isso, pastor. Que a partir de hoje nós passamos a semear o nosso melhor para que os ventos que são inevitáveis tragam o pólen das boas fertilidades sobre as nossas vidas. Porque o papel do pólen, olha para mim um pouquinho, não sou professor de biologia, mas descobri que o papel do pólen é inseminar. É igual o sêmen do homem com o óvulo da mulher. É o mesmo papel. O pólen tem este papel de inseminar. Quem me entende? E nós devemos estar abertos. Mas veja, o vento está trazendo o quê? Exatamente o que você... Dá uma olhada para o irmão que está ao seu lado, diga aí, meu irmão, e aí, o vento vai soprar. O que vai vir? O que vai vir? Não adianta, ouça, não adianta reclamar da vida não, amor. Não adianta você reclamar. O vento vai trazer exatamente o que você plantou na vida do seu vizinho. E vizinho aí é amplo, claro, né? Volto a dizer que eu não vou tocar nem esse lance de marido e mulher aqui, senão é covardia. Mas... Deus está te chamando nesta manhã, queridos, para você compartilhar o seu melhor. O vento trará o pólen da sua prosperidade, não é você, o pólen vai chegar ali, pá, vai prosperar. E eu quero... Se assim posso fazer, resumir tudo que eu falei em alguns textos que vieram ao meu coração quando essa palavra brotou. Você pode abrir comigo no Salmo de número 1? Se eu fosse você, eu anotava, hein? Salmo de número 1. Essa sequência que eu vou te dar, porque essas coisas passaram, depois que eu entendi isso, a ter sentido. O que diz o verso 1 do Salmo 1? Não imita, nem... 2. Ao contrário. A sua satisfação está onde? E nessa lei, agora leia devagar, por favor, esse verso 3, meditando. O que diz aí? Por quê? Por acaso? Não existe nada por acaso, queridos. Salvação não é por acaso. Vida próspera, no contexto bíblico, também não é por acaso. Saúde não é por acaso. Este é o sentido. Agora, vamos, porque tem vários textos, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Esse, então... é maravilhoso. Eclesiastes, capítulo 11. Se eu fosse você, eu marcava, hein? Se eu fosse você, marcava não só na Bíblia, mas no seu coração. O
do verso 1 ao verso 6. Você pode ler comigo o que diz aí? Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias... Olha para mim. Que isso, pastor? É o mesmo conceito do milho. Lançar o pão, puxa, eu vou perder. Vai perder nada, meu irmão. Você vai alimentar um peixinho lá, que ele vai ficar gordinho, e depois você vai lá pescar e vai comer. Em tese. Vamos ler de novo o verso 1 que diz: atire... Isso é uma promessa. Como é que você lança um pão e depois de muitos dias você encontra ele? Como assim? Perceba? Verso 2. Ele está dizendo, compartilhe, meu querido, porque quanto mais você compartilhar, a tendência de você não ter fica menor. Em tese, é isso. Verso 3. Verso 4. Está vendo aí? Verso 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Agora, para fechar o verso 6. Gente, que tesouro está aí? Podem ler bem forte, bem alto? O que diz? Aleluia. Diga glória a Deus. Plante a sua semente de manhã. Quantos maridos temos aqui? Diga glória a Deus. Você de manhã já plantou uma semente boa assim, na boca da sua esposa, assim, puxa, esposa, hoje você está mais linda do que ontem. Ah, para que isso? Depois não reclama. Poxa, eu falei que não ia falar de casamento, eu sou tentado. Você já plantou de manhã, logo cedo. Já plantou? O que você quer colher lá? Tem que plantar agora. O que você quer plantar de bom e dê resultados? Sem dúvidas, dê as boas sementes para o seu vizinho. Glória a Deus. Agora vamos lá no Novo Testamento, para você achar que não é só... Tem outros, mas... Atos 20. Atos 20. Se fosse você, eu marcava esses versos, hein? Trinta e 35. Que diz aí? Você pode ler bem alto e bem forte para mim? Que diz? Em tudo o que fiz, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade em quê? Dar.
vê se não cumpre o princípio. Você dá a boa semente, que você vai receber de uma forma maravilhosa, que você não tem jeito. Quantos, se você acreditar ou não nesta lei, ela sempre valeu na sua vida e sempre valerá. Não tem jeito. Você come, você colhe aquilo que você planta. Então, se eu tenho que plantar, se você tem que plantar, então não tem jeito. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Uma certa feita procurou Jesus um jovem rico. E ele chegou muito entusiasmado diante de Jesus, muito eufórico, e perguntou a Jesus: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás e tal. Aí ele como que interrompe Jesus e disse: não, Jesus, pode parar, que isso tudo eu já sei de cor e salteado. Sabe aquelas coisas que a gente já sabe de cor e salteado? Aí ele falou: Jesus, isso aí eu já sei, mas ele queria algo mais especial. E Jesus olha para ele e diz assim: olha só, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, que você terá um tesouro no céu. Eu pergunto a você, ele saiu: obrigado, Jesus, por essa resposta maravilhosa que o Senhor me deu. Não foi, né, Aninha? Não foi. Ele ficou murchinho, saiu. Tá. Mas Jesus estava dando para ele o segredo, e ele não percebeu. Jesus estava dando para ele o segredo da prosperidade, que ele não percebeu. Aí por isso ele disse, por isso que muitos ricos não entrarão no reino dos céus. Por quê? Não sabem que se não plantar, não vão colher. Não tem jeito. Eu queria orar nesta manhã de uma forma muito especial por você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua mão direita em direção ao seu coração. Eu não sei o que você absorveu desta palavra. Espero que tudo. Se não tudo, boa parte. Se não boa parte, pelo menos os textos que eu lhe dei. Para que você, a partir de hoje, viva um tempo diferente. Se você comer a semente, você não vai ter o que plantar. Você entende? Semente, o nome já diz, tem que plantar. Semente. Se você comer a semente, você não vai plantar. Você não vai colher nada. Você vai ficar a pé. Mas se você plantar a semente, queridos, eu vou te dizer de todo o meu coração, Deus conhece integralmente a minha vida. Meus erros, meus acertos, Deus me conhece plenamente, anos-luz mais que você. Mas esta revelação foi em primeiro lugar para mim. A gente fica com muito medo de dar o nosso melhor, ficamos reservados, ficamos pensando, o que vai ser se eu fizer isso? Jesus está dizendo, em Lucas 6,38, ele diz assim, dai, ser-vos-á dado, dar-se-vos-á, boa medida, transbordante, recalcada e sacudida. Queridos, este é o segredo.
O mesmo segredo que o agricultor lá dos Estados Unidos disse para aquele rapaz, e ele ficou atônito. Talvez você esteja atônito, não tem problema, mas tome posse dessa palavra, porque é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém nessa manhã? Amém. Você pode colocar de novo sua mão em direção ao seu coração, assim como eu estou fazendo? Vamos ser unânimes nisso? Diga com os seus lábios assim: Senhor, que o meu coração seja próspero. Se eu tivesse coração próspero, nada me faltará, conforme diz o Salmo 23. Se esse coração entender plenamente, não na razão, mas no espírito, muitos problemas que eu achava que eram problemas deixarão de ser. Senhor, dá-nos este coração. E tu sabes que eu estou orando, tu sabes bem, Senhor, eu não estou aqui jogando uma palavra para que A ou B passe a dar. Não. Tu conheces meu coração. Eu estou falando aquilo que fui inspirado por ti. Porque, Pai, é muito difícil quando estamos andando como que em enigmas. Parece que a gente roda, para no mesmo lugar. Parece, Senhor, que nós nunca saímos do mesmo lugar, mas a Tua palavra nos leva além. A Tua palavra nos leva além de uma condição humana. E por isso, Senhor, para esta pessoa que coloca a sua mão em direção ao seu coração, como eu estou fazendo, eu quero te pedir, coloque as tuas mãos debaixo destas mãos, para que seja agora este novo coração, possa entender a raiz da prosperidade, que é muito mais do que grana, é muito mais do que conta bancária abastada, mas é a vida abundante que o Senhor prometeu aos seus filhos. Pai eterno, com esta palavra, eu quero assim, pela fé, entender que todos absorveram. E eu quero, a começar do lar dos teus filhos, começar uma revolução de semeadura. Aleluia! No trabalho, na igreja, vamos semear. O melhor, não é qualquer semente não, é aquela semente que entendemos que é a melhor. Deus, a tua promessa diz que prosperarão todos aqueles que confiam no Senhor. Para o mundo isso é muito estranho, até para alguns aqui, mas para o Senhor não há estranheza nenhuma. Para o Senhor é tranquilo fazer o que está na tua palavra. E assim, Pai, eu despeço o teu povo nesta manhã debaixo da tua unção, da tua palavra, desta verdade inquestionável, em nome de Jesus, que você diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte, o Deus da tua prosperidade. Você pode aplaudi-lo? Uou! Aleluia!